Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e saiba que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra usar aqui nos comentários. Você também pode contribuir com as produções através do botão Valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então mandar a sua dúvida sobre o universo de Harry Potter, o link tá na descrição ou QR Code na tela. 2018 chegou e com ele Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. O segundo filme da franquia gerou expectativas com o verdadeiro vilão da trama, Grindelwald, revelado no filme anterior, e ninguém menos que Albus Dumbledore em pessoa aparecendo nesse filme, além de um nome muito conhecido que gerou grandes expectativas, Nagini. E eu mantenho aqui o que eu disse desde o lançamento de Crimes de Grindelwald. Este é o meu filme preferido de Animais Fantásticos. Independente dos vacilos, dos defeitos que ele tenha, ele é o meu preferido. Não é o que eu acho melhor, mas é o meu preferido. O segundo filme da franquia Animais Fantásticos teve uma bilheteria de 654 milhões de dólares, que já foi um pouco abaixo do que o primeiro filme, que passou dos 800 milhões. Isso, obviamente, já levantou uma certa preocupação no estúdio e aquela velha pergunta: será que não estamos fazendo nada de errado? É claro que tiveram fatores importantes que influenciaram na queda da bilheteria e hoje nós vamos analisar os erros e problemas de Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Esse é o segundo episódio desse quadro. O primeiro eu falei, obviamente, do primeiro filme, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Se você quiser assistir, o link tá nos cards. O primeiro fator que eu acho que contribuiu não é algo tão, nossa, mirabolante. Foi simplesmente a falta de interesse do público depois de assistir ao primeiro filme. O público que era fã de Harry Potter foi assistir Animais Fantásticos e Onde Habitam por ser fã de Harry Potter. Então eles chegaram ao cinema e por algum motivo não tiveram uma conexão com o filme, a história não pegou, por algum motivo que seja assim, não é relevante o motivo, mas por algum motivo essa pessoa foi ao cinema e acabou não tendo uma conexão com a história e simplesmente não quis ir ver o segundo no cinema. É um motivo bem simples, mas que faz diferença. E acredite se quiser, esse foi o caso para algumas pessoas. Quando o filme foi lançado, uma das críticas que eu vi com mais frequência, tanto de profissionais quanto do público geral, de fãs mesmo, era que o roteiro estava um tanto confuso. A história em si estava um pouco confusa. Eram muitos personagens com tramas acontecendo ao mesmo tempo, sem se aprofundar verdadeiramente nessas tramas, o que deixava tudo meio raso e bagunçado. O Newt, que deveria ser o personagem principal, não era o personagem principal da história. E ao contrário dos livros de Harry Potter, em que nós temos ali toda uma narração da história em terceira pessoa, mas focada no Harry, a história tem outros pontos de vista rápidos, mas a história é a maioria do tempo focada no Harry. Em Animais Fantásticos, isso não foi seguido. A história não está sempre acompanhando o Newt. E essa foi uma crítica que na época eu não concordava muito, porque eu tava vendo tudo com um olhar muito de fã, certo? Pra mim, não era confuso. Logo, não fazia sentido as pessoas afirmarem que estava confuso. Só que eu não posso medir o mundo pela minha régua. Pra mim fazia sentido, eu conseguia entender, eu me aprofundava, eu pesquisava, eu consumia conteúdos extras, como textos, entrevistas da autora, eu ia atrás de saber coisas relacionadas ao universo, então pra mim não era confuso. Só que uma coisa é fato, um filme precisa se comunicar com todo mundo, não só com quem é fã. E principalmente, o filme não pode depender do outro para que a pessoa entenda o que ela está assistindo. Claro, se trata de uma sequência. Os acontecimentos do filme anterior vão ser importantes para este filme, mas eles não podem ser cruciais a ponto da pessoa assistir e não entender, o filme não ter começo, meio e fim. E então o fato de ter personagens demais ao mesmo tempo, vários núcleos e pouco tempo para explorar isso, porque a gente tá falando de um filme, não de uma série com vários episódios, acabou contribuindo pra galera ter essa sensação de confusão. Eu acho o roteiro confuso, foi o que eu disse, como fã, não acho, mas olhando de fora, numa visão geral, eu entendo que pessoas tenham sentido isso, e isso contribuiu de certa forma negativamente. São tantos personagens interessantes e tanta coisa pra desenvolver, só que pela limitação do tempo e a escolha de montagem também
bem do David Yates que, olha, eu espero que ele nunca mais chegue perto de nenhum projeto do Mundo Bruxo, porque já foi suficiente a partir de Ordem da Fênix até o terceiro Animais Fantásticos, que assim, tinha muito vício, sabe, do David Yates. Ele se repetia muito em alguns aspectos e ele fez algumas escolhas erradas de montagem do filme que atrapalhou. Isso tô dizendo, claro, né, de modo geral ali, do grande público. Outro ponto que eu acho que contribuiu bastante foi a falta de desenvolvimento de alguns personagens. Assim, como eu disse, não tiveram tempo, mas alguns dos personagens que tinham certa importância ou pareciam ter certa importância em materiais como trailer e teaser, simplesmente não tiveram desenvolvimento algum na trama. O Credence e a Nagini são um exemplo disso. Bom, o Credence, a história, né, meio que gira em torno ali, o Credence é uma peça da história, ele tá buscando ali saber sua origem, e o Grindelwald usa ele como isca, o Newt tenta salvá-lo de alguma forma, mas simplesmente o filme não explica como que ele sobreviveu, só explica que ele sobreviveu. E isso é mais até um erro do primeiro filme, que tirou uma cena deletada, onde mostra o Credence escapando, né, fugindo num navio e indo pra Europa. Só que aí no segundo filme eles simplesmente falam, não, ó, ele sobreviveu. E é isso, ele sobreviveu. E é legal a história do Credence, ele buscando saber sua origem, a gente fica interessado, a gente quer saber mais. Só que as coisas vão acontecendo num ritmo que não empolga tanto. Lembrando que eu tô falando isso de uma forma mais geral, porque eu sou maluco, quero saber tudo, fico ali preso, aficionado na parada, então pra mim eu não via como um ponto negativo, sabe? Como fã, assim. Aí entra a Nagini, né? Nossa, a Nagini teve um evento lá em Nova York e a J.K. Rowling, vocês vão ouvir um nome no trailer, né, que eu quero muito ver a reação de vocês e tal, e aí é o nome Nagini. E aí, pô, Nagini, que era a cobra do Voldemort, como assim? Ela era uma mulher? Uou, tipo, e a personagem é zero desenvolvida. Zero. Ela mal tem fala. E ela fica ali o tempo todo com o Credence, tentando ajudar o Credence a descobrir sua verdadeira origem, e ela simplesmente não tem desenvolvimento. Nenhum desenvolvimento. A gente só sabe que ela era explorada e maltratada ali no Circo Arcanos, e era usada em apresentações como uma aberração, e acabou. A gente não sabe a origem, a gente sabe que ela veio lá das florestas da Indonésia, que ela sofria da maldição de sangue e só. Nada, nenhum desenvolvimento. Zero. E aí, o Credence chega lá no final, tá tudo interligado. Primeiro a gente acha que era uma história, que não era, e aí o caminho dele tá cruzado com o da Leta Lestrange, que tá cruzado com o do Dumbledore, e a sensação é que o filme não conseguiu explorar isso de uma forma mais profunda, entende? E é daí que vem essas reclamações do roteiro ser confuso. Um dos pontos que eu também acho que contribuiu com Crimes de Grindelwald em si, eu acho que foi a falta de confiança na própria franquia que foi criada e teve toda uma preparação pra isso. Bom, no primeiro filme, antes de sair o primeiro filme, tiveram os textos da J.K. Rowling, né, falando sobre a magia na América do Norte, contextualizando, explicando, é apresentado lá o Congresso Mágico dos Estados Unidos, ou seja, muito bem apresentado ali, muito bem contextualizado. E aí chega na primeira cena do filme, mostra o prédio do Macusa, e eles escrevem, Ministério da Magia dos Estados Unidos, sendo que não é um Ministério da Magia dos Estados Unidos, é o Congresso Mágico dos Estados Unidos. Só que eles ficaram, parece que eles tiveram medo das pessoas não associarem uma coisa a outra e falou, vamos colocar Ministério da Magia pra entenderem que se trata da mesma coisa, do equivalente ao Ministério da Magia britânico. Isso é uma coisa pouca? É uma coisa pequena? É uma coisa pequena, mas mostra um pouco dessa falta de confiança na própria franquia, de ter que ficar escorando ali, não escorando a palavra, mas ter que ficar trazendo elementos de Harry Potter toda hora pra mostrar que, tipo, olha, é o mesmo mundo. É legal ter easter eggs, é legal ter referências, é legal deixar claro que faz parte do mesmo mundo? É, mas mantendo a originalidade que foi proposta quando o universo foi apresentado. Tipo ali, pô, o primeiro filme tá ali, Congresso Mágico dos Estados Unidos, tanto que é MACUSA, é Medical Congress of United States of America, não Ministério da Magia da América, sabe? Tipo, não é. Pode ser uma coisa besta, uma coisa pequena, mas mostra um pouco disso pra mim. Outro ponto também que pode ter contribuído com essa queda da bilheteria do segundo filme. Se Animais Fantásticos e Onde Habitam sofreu com decisões que foram contra o universo pré-estabelecido dos livros, Crimes de Grindelwald
também. Bruxos do Ministério da Magia aparatando em Hogwarts. Uma coisa que nos livros é frisado muito, muito, muito constantemente que é impossível. Aí a gente tem a cena lá do filme Enigma do Príncipe, do Dumbledore desaparatando e aparatando em Hogwarts e falando que sendo que ele tem os privilégios dele. Só que isso só acontece no filme, não existe no livro. O filme, ali naquele caso, é uma adaptação do livro. A gente tem o livro que é o original pra se basear. Em Animais Fantásticos, não. O filme é o que tá ali. O que tá sendo contado é o que tá no filme, porque não tem um livro pra se basear. Então, entende a diferença? E aí, bruxos ali simplesmente aparatando daquele jeito. Outro ponto bastante questionado na época, a Minerva McGonagall estar em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, tipo num flashback ali em 1910, sendo que pelo próprio Pottermore, e tinha essa data, eles tiraram, ela nasceu em 1935. Tinha essa data, eles modificaram, eles retiraram isso. Assim como várias outras coisas foram tiradas do Pottermore, como um texto do Olivaras, várias coisas que tinham ali, esse texto da Minerva McGonagall deixava claro que ela nasceu em 4 de outubro de 1935. E aí tiraram, simplesmente tiraram, colocaram ela ali. Eu não vejo problema, sinceramente, eu não vejo problema em ter a Minerva, que não, vamos colocar um fanservice aqui, mas eles fizeram um retcon, tipo assim, mudaram a data da personagem, deixaram sem data de nascimento e colocaram ela ali. Isso pra quem é fã, pra quem acompanha mais de perto, e aí tem aquela coisa, tem os dois tipos de problema. Tem o problema do público geral, como as coisas vão parecer pro público geral, como o público geral vai consumir e como o fã vai consumir. Aquela pessoa que é mais fã, que conhece, que sabe as coisas, que tá ligado. E isso daqui pegou pros fãs, sabe? E assim, acho legal a Minerva estar ali, acho legal a participação dela, só o que acabou estragando mesmo é o lance da data, mas é uma coisa também que pra mim, cara, sinceramente, completamente superável, sabe? Claro, rolaram várias teorias pra tentar consertar isso de alguma forma, e é até legal as coisas que geram por conta disso, mas querendo ou não, essas coisas contribuem, porque quando a gente fala de público geral, são vários tipos de pessoa. É o tipo da pessoa que vê uma coisinha que não tá do agrado, ela simplesmente larga a mão. Aí tem o tipo de pessoa que não liga. Então assim, o público geral é muito louco, porque tem aquele fã muito fã que leva pro coração, tem aquele fã que não liga muito, que tipo assim, ah, pô, beleza, releva. Então assim, é muito complicado isso, sabe? Porque atinge a pessoa de forma diferente, e como a pessoa vai reagir também é diferente. Outro ponto importantíssimo, importantíssimo. É inegável que a presença do Johnny Depp no filme causou polêmica e controvérsia e gerou até um pequeno boicote. Na época, muitas pessoas ficaram contra, porque o Johnny Depp estava respondendo ali um processo de agressão, e tinha uma galera querendo que ele saísse do filme, enfim. E independente do lado que você ficou nisso, se você queria que o Johnny Depp ficasse, se você gostou dele no filme, se você queria que ele saísse, independente, isso impactou a bilheteria de certa forma. Ainda mais porque a J.K. Rowling se pronunciou defendendo o Johnny Depp, falando que acreditava na inocência dele. Então assim, sabe como é a internet, né? Sabe como as coisas ficaram, as pessoas malucas, raivosas, sempre alguém tem razão e sempre alguém tá errado, e aí ficou aquela coisa toda, deu polêmica, e isso, é claro, impactou a bilheteria. E como eu disse no primeiro episódio desse quadro, independente de quem estava certo ou errado nessa treta, que não é o mérito disso daqui, não tô falando que o Johnny Depp tá errado, que o Johnny Depp tá certo, nem nada do tipo, independente disso, afetou a bilheteria. Inclusive, eu achava muito maneiro o Grindelwald do Johnny Depp, apesar de achar espalhafatoso e aquela roupa meio rockstar, que pra mim não tem muito a ver com Grindelwald, eu achava muito maneiro o visual dele. O Mads Mikkelsen, no terceiro filme, pra mim tinha uma vibe mais Grindelwald, sabe? Mas não o figurino até, porque o figurino dele era muito do Mads Mikkelsen. Isso é uma coisa que eu tenho um pouco assim, um pouco de crítica de Animais Fantásticos, os figurinos muito normaizinhos assim, e o figurino do Johnny Depp, como Grindelwald, era o mais bruxo. Era o mais bruxo que tinha, era ele. O resto era tudo muito, assim, o do Newt também era, mas o resto era tudo muito, não sei, muito contido, sabe? Diferente do que a gente tá acostumado nos livros. Enfim. Outro grande ponto que eu acho que contribuiu um pouco, o final do filme. O final aberto. O filme, ele termina sem explicar muita coisa e gerando mais dúvida ainda. Embora eu não possa dizer que eu não gostei, porque eu gostei. Eu gostei quando o Grindelwald fala, tipo assim, mano, você é o Aurelius Dumbledore. Eu fiquei, meu Deus, que maluquice é essa? Assim, eu fiquei maluco, cara. Mas teve gente que não curtiu, porque tipo, ficou assim, cara, como assim? Vai ter mais um filme pra gente descobrir quem é o Credence de verdade, descobrir quem o cara é, e agora ele tem ligação com Dumbledore? Como assim? Como assim, sabe? E aí teve uma galera que isso já foi um impeditivo, e aí a galera simplesmente já meio que largou, sabe? Também isso contribuiu pra uma lenda urbana que tinha já na internet na época, de tipo, todo dia J.K. Rowling inventa alguma coisa nova de Harry Potter ou muda alguma coisa de Harry Potter. Tinha muita essa lenda urbana dessa época, sabe? De que todo
todo dia a J.K. Rowling mudava alguma coisa, inventava alguma coisa que era mentira. Só que, meu amigo, é aquela história. Vão mentindo, que uma hora param de questionar e simplesmente passam a acreditar. Outro problema do filme foi o título. Animais Fantásticos, os Crimes de Grindelwald. Primeiro que, Animais Fantásticos, simplesmente as criaturas ficaram completamente em segundo plano. Segundo e terceiro plano ali. Tem umas criaturas, mas elas não são nem de perto o ponto principal do filme, como foi o primeiro. E tudo bem, porque teve todo aquele rolê, né, do não, o título é ambíguo, né, porque Animais Fantásticos são dos seres fantásticos, as bestas fantásticas que são os seres humanos também, né, enfim. E aí tem até aquela parte do filme onde o Newt fala que a Leta não teve culpa, né, da morte do irmão, e aí ela fala, Newt, não teve um monstro que você não amou. Então, tipo, meio que fez sentido ali, meio que fez sentido. Só que o título perdeu força, né, e Crimes de Grindelwald. Pô, a galera reclamou muito na época. Quais crimes são esses? Não teve crime no filme. Só que isso eu vou discordar. Porque, pô, simplesmente você incitar as pessoas... Primeiro uma fuga. A fuga que ele tem... Nossa, aquela cena, meu Deus. Pra mim, olha, essa cena é memorável. A cena da fuga do Grindelwald é absurda. Eu gosto muito dessa cena. Essa cena incrível da fuga do Grindelwald já é um crime por si só, né? Ele já tá cometendo um crime. Ele tá sendo transferido e ele acaba simplesmente atacando oficiais do ministério e ele foge, tá ligado? Ele mata Aurores e ele foge. Já são crimes. E aí, depois, ele vai lá em Paris, ele chega em Paris, ele chega numa casa e simplesmente manda os seguidores dele matar um casal e um bebê. Também é crime. Sem contar as coisas que ele fica incitando ali, né? A conspiração contra o governo, enfim. Isso tudo é crime. No final ali, ele mata mais pessoas. Ele mata a Leta Lestrange, ele mata Aurores, crimes. Então assim, crimes tem. Talvez não tenha tido os crimes que as pessoas esperavam. Tipo, sei lá, as pessoas esperavam crimes mais criminosos, mais graves. Talvez. Então as pessoas ficaram com essa sensação de que o título não fez jus ao conteúdo do filme. Num grande resumo, eu acho que esses foram os principais pontos para fazer o filme Crimes de Grindelwald ter algumas críticas mais pesadas, negativas e fazer com que a galera perdesse o interesse de ir ao cinema assistir. Mas, mano, me julguem, esse é meu filme preferido dos três. Pô, quando o Hogwarts aparece, já no trailer, quando o Hogwarts apareceu, eu já tinha surtado. O Hogwarts é um fanservice da hora, tá ligado? É aquela coisa de tipo assim, vamos mostrar que é Harry Potter e tal. Mostrou Hogwarts, maneiro, muito legal o Hogwarts aparecer. Mas eu senti falta de explorarem mais coisas, sabe? Eu achei que eles poderiam ter explorado mais coisas e contar a história de uma forma mais coesa, sabe? Que não ficasse tão confusa e tanta história ao mesmo tempo, sabe? Tanta história ao mesmo tempo. Que tinha potencial, cara. Tinha potencial. Tinha potencial porque a história do Yusuf Kama é muito legal, da Leta Lestrange é muito legal, sabe? É muito legal. Aquela história da troca dos bebês, eu acho muito legal. Mas e aí, você se enquadra em algum tipo de pessoa que eu falei aqui? Você não teve interesse de assistir o segundo filme porque não curtiu tanto o primeiro? Qual foi o motivo que te fez não assistir Crimes de Grindelwald, não ir ao cinema? Falta de grana também pode ser, porque, né, cinema tá caro hoje em dia. Naquela época também já tava. Mas me conta aí. Lembrando que se você concorda ou discorda de qualquer ponto apresentado neste vídeo, o campo dos comentários tá aí pra isso. Fique à vontade, desde que seja de forma respeitosa, obviamente. Então a gente se vê no próximo episódio. Olha, o próximo episódio deste quadro promete, porque os segredos de Dumbledore, coitado, esse sofreu. Esse sofreu. Foi adiamento, foi mudança, foi... Esse sofreu. Então o próximo, que teve a menor bilheteria de todas e que foi o filme que fez Animais Fantásticos cair no silêncio total, o próximo episódio vai ser interessante. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.